criança não dá pra seguir muito roteiro não, né, gente? Chega mais. Senta aqui, bebê. Não mexe na câmera. Gabriel, mas ele vai lá. Não. Bi. Não. Vai brincar nas pedras então, vai. A gente recebeu algumas perguntas perguntando sobre a educação das crianças, como que a gente faz, se a gente entra em um consenso, se a gente castiga, se a gente conversa. E a gente decidiu falar sobre isso hoje. Tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Eu e o Evandro somos cristãos, então a gente acredita muito nos valores, né? E é o que a gente tenta transmitir para eles. O Luquinhas já tá com quase 4 anos de idade, né? E aí tem até um vídeo nosso que a gente fala sobre o Terrible Twos, a criança dos 18 meses até cerca de 3 anos e meio. É muito difícil o comportamento dela, porque ela ainda é bebê, tá em transição para uma fase maior, né? Pai, o cachorro pegou o Pepe do mano. Então, em geral, é uma fase que é um pouco mais difícil de lidar com o comportamento da criança. Ela faz birra, se joga no chão. Hoje em dia, com a idade que ele tá, já dá para conversar melhor. Então, eu sempre tento conversar, explicar por que a gente tá dando aquela bronca. Por mais que a gente corrija, eu sempre explico, você tá recebendo isso, tá acontecendo isso porque você fez isso, você entendeu? Aí ele fala, eu entendi. Eu não acredito que bater seja uma boa conduta. Em geral, esse recurso por si só ele não resolve. A criança ela precisa entender no que ela tá errando, você tem que falar no nível dela, abaixar, falar olhando nos olhos e usar argumentos. Hoje em dia as crianças elas têm um raciocínio muito bom, né? Muito rápido. A criança ela rapidamente consegue formar um discurso, consegue elaborar uma ideia. E o Luquinhas com 3 anos e meio ele já tem uma capacidade de comunicação muito boa. Óbvio que a linguagem não é de igual para igual, mas você tenta convencê-lo do erro e o porquê que você está corrigindo ou tirando um certo benefício dele, um brinquedo ou um doce que ele deixa de ganhar. Eu acho que é um caminho razoável. Então eu acho que na maioria das vezes eu e o Evandro a gente tem um consenso em relação à educação das crianças, né? A gente não corrige um ao outro na frente das crianças, sabe? Você não devia ter feito aquilo. Eu sempre espero para falar para ele alguma coisa depois. É importante não tirar a autoridade do cônjuge, né? Então se ela dá uma bronca de um jeito, eu procuro naquele momento não tirar de jeito nenhum a autoridade dela. Mas por fora, às vezes eu comento, acho que você pegou pesado, ou comento alguma coisa. Eu sou mais brava. Eu sou mais brava lá de casa. Todo mundo fala, nossa, mas você é tipo meiga, alguma coisa assim. Eu sou super amorosa com os meninos, mas na hora da educação eu sou super rígida. Eu não aceito, sabe, a birra ou falta de educação. Eu acho que nesse começo a gente precisa ser mais firme, porque senão depois o negócio desanda de um jeito que a gente perde totalmente o controle. Só um segundo que eu não sei onde que tá nossos filhos. Segura. Eu acho que cabe castigo e cabe conversa. Em geral a conversa, dependendo do momento, ela é muito mais eficiente. Claro que nós estamos falando do João Lucas, que tem 3 anos e meio. O Gabriel ainda Mas ele tá começando a entrar na fase do Terrible Two. Ele já tá começando a se jogar no chão, ele já tá começando a fazer birra, sim. E é uma fase que é mais difícil a conversa. Você tem que disciplinar a criança de outras formas, né? E não ceder. Então a criança começa a fazer birra, primeiro que você não pode dar audiência para aquilo. Eu acredito que o mais importante é tirar daquele primeiro ambiente, tirar a criança dali, que vai estar se debatendo, fazendo birras, jogando no chão. Tirar daquele ambiente, conversar firme. Nem sempre isso vai resolver, mas pelo menos você tirou do ambiente e não dá audiência para aquela birra. Quanto mais cedo você começa a corrigir, melhor. Eu percebo que alguns pais demoram muito. E aí quando chega com uns 5, 6 anos a pessoa resolve corrigir. Só que aí já parece que a criança ela não teve aquela confiança de escutar os pais, não tem aquela autoridade. Muitas vezes eu falo pro João Lucas assim, é muito difícil pra mim, sabe, gente? Porque tem muitos momentos que eu fico com raiva, eu tenho sentimento, sabe? Eu não gosto da situação que a criança tá aprontando, mas eu entendo que eu não posso descontar a minha raiva nele, tipo, a minha raiva da situação nele. E aí, às vezes, eu espero passar aquele momento e eu falo assim, filho, você fez errado, a mamãe tá muito triste com isso e é por isso que você não vai ganhar isso, ou é por isso que a mamãe precisa te corrigir. A mamãe ama você e eu preciso te corrigir.
E aí eu corrijo ele fica chateado, claro, mas aí depois ele vem, ele me dá um beijo, eu falo, você entendeu? Ele fala, eu entendi, mamãe, me dá um beijo, me abraça e pronto, a gente resolveu aquele assunto. Você tem que ensinar o respeito, especialmente ao sexo oposto, às meninas. Tem que ensinar o poder de pedir desculpa, de pedir perdão. E uma coisa que a gente faz muito é a gente pedir desculpa pra ele quando a gente erra. Então ele fala assim, mamãe, você fez errado. Eu falo, é mesmo, meu filho, me perdoa, me desculpa, porque eu fiz errado. Então a gente só consegue ensinar uma coisa quando a gente faz. E tem que ensinar o poder do sim e do não, né? Então não é não, sim é sim, não pode ficar no meio termo. A criança ela fica confusa e aí a criança não sabe até onde ir, ela não tem limites precisos. Então você fala sim, eu falo não, não. O pai falou não é não. O casal tem que entrar em acordo sobre o que é o não e o que é o sim. É muito comum o pai, às vezes a criança vai perguntar para o pai, posso fazer isso? Vai perguntar para sua mãe. Pergunta para a mãe, vai perguntar para o seu pai. Então na verdade você está tirando a autoridade de um do outro. E os dois têm que ser firmes a respeito das posições, a respeito dos interesses da família. Ou então até a criança, de uma forma inocente, ela tentar manipular, né? Tipo assim, meu pai falou sim, então quando eu estiver com ele eu vou pedir. Quando eu estiver com ela só eu vou fazer isso. Ensinar altruísmo é uma coisa importante. A gente foi criado de uma forma que a gente fazia alguns trabalhos voluntários e tal. E a gente desde cedo tem tentado envolver os meninos nisso. A criança precisa aprender a cuidar de outras, a se importar com quem tem menos, né? Então o que a gente tem feito muitas vezes, a gente pega o João e volta e meia a gente junta um monte de brinquedo e roupas que ele não usa mais. E aí a gente distribui isso, a gente dá para outras crianças e ensina a ele o valor disso. Irmão é irmão em qualquer lugar do mundo, independente da idade, da diferença de idade, irmão vai ser sempre irmão. E as brigas entre os irmãos é uma coisa muito comum. É inevitável. Inevitável. O Lucas, como ele tem uma idade próxima ao Gabriel, a gente sempre prioriza a amizade entre eles, né? Então isso é muito bonito de se ver, porque eles estão construindo uma amizade para a vida toda, assim. A gente fica super feliz e super orgulhoso. A gente tá falando isso e os dois vindo de mão dada, olha que beleza. Que lindo os dois meninos. Não foi combinado, hein? Não foi. Aí ele joga o irmão no final. A gente recebeu uma pergunta assim, qual é a parte mais difícil de ser pais? Para mim, hoje, não ter uma ajuda física de uma outra pessoa é a parte mais difícil, né? Porque eu acho que quando a gente tem tempo da gente sair, assim, eu vou ali cuidar de mim, eu ainda consigo, né? Eu tenho 2 vezes na semana uma ajuda. Então, mas se eu tivesse mais vezes em poder dar essas saidinhas, eu acho que a gente se recompõe muito mais, a gente consegue manter o equilíbrio na maioria das vezes. Para mim é a parte de ser o provedor da família, né? E isso foi uma decisão nossa. A Mel tem profissão, pós-graduada, mas a gente optou e achamos melhor por só eu trabalhar fora e trazer... Por a gente acreditar também que é importante a presença de um de nós dois em casa. Ela fica o tempo todo com os meninos, isso faz muita diferença na educação também. Mas é muito ruim por outro lado, porque exige muito, mas a gente divide a carga, né? Eu acho que dividindo... Evandro chega em casa ainda, me ajuda a dar banho nas crianças, me ajuda a colocar um para dormir, eu colocar o outro para dormir. Isso é muito importante porque alivia. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente tá aqui como um canal, além de ser o canal Melina Ribas e Evandro Salgado, que ele busca abordar temas mais de saúde, eu busco abordar assuntos mais de beleza. A gente quer abordar juntos assuntos de família, tá? Então, a gente quer sugestões de vocês. Deixa seu like. Gente, se inscreve no canal. Isso é muito importante pro nosso trabalho. Fiquem com Deus e um beijo. Abraço.